a lei crucificada de Cristo esteja em nossos corações. Então, é quase que a última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre a interação e integração das obras, né, da codificação, mostrando que o livro dos Espíritos é uma base e a partir dele foram construídas as outras 4 obras. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, baseado no livro dos Espíritos, a gente necessariamente, quando estuda a primeira parte do livro dos Espíritos, a gente vai em busca do conhecimento lá na Gênesis, que é a última obra publicada por Allan Kardec. Quando a gente estuda a segunda parte do livro dos Espíritos, naturalmente a gente vai no livro dos Médiuns, onde Allan Kardec desenvolve parte do mundo espiritual, o mundo dos Espíritos. E quando nós estudamos a terceira parte do livro dos Espíritos sobre as leis morais, nós também precisamos ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde está a base do conhecimento na prática moral, comportamental do ser humano. E por último, nós temos as consequências de seguir ou não as leis de Deus, que está na terceira parte, que é justamente a quarta parte, que é das esperanças e consolações, onde nós ampliamos esse conhecimento no livro O Céu e o Inferno. Então, o livro dos Espíritos está se fazendo agora, dia 18, né? 169 anos de publicação. Então é natural que a doutrina espírita ainda não seja um conhecimento de cidadania e nem tampouco já está transferido para a análise ou o comportamento humano. Mas como a doutrina espírita ela foi prometida pelo Cristo quando ele esteve entre nós, falando do novo Consolador, e ela faz parte das leis universais, essas leis divinas que regem o universo inteiro, então ela não está atrelada a um grupo, a um indivíduo ou uma crença em especial. Tanto é que os conhecimentos que o Espiritismo traz, amanhã as ciências, ou melhor, hoje a ciência já está falando deles com outra linguagem, sem nenhuma dificuldade. E é o que vai acontecer no futuro. Esse conhecimento vai se tornar tão natural, né, que hoje, mais ou menos, a gente já brinca assim, né, um com o outro, quando alguém está meio preocupado com o outro, ou não gostando do outro, ó, eu não quero ver você nem na outra encarnação. Quer dizer, todo mundo já fala sobre encarnação, porque é a novela, é o filme, é tudo, né? Só aquele filme que fala que o garoto vê com o pai, né? Depois reencarna como cachorro, isso aí que a gente tem que analisar. Mas o que eu quero trazer com essa informação? É que quando eu estudo o livro dos Espíritos, eu estou estudando sobre nós. Por isso que é o livro dos Espíritos, porque nós somos espíritos. Então, quando eu me debruço a estudar a obra espírita, nada mais é do que estou fazendo do que tentando me entender. Hoje nós temos aí as ciências na área do psíquicas, a psicologia, a psiquiatria e várias outras, né? uma série de terapias, tudo tentando ajudar o ser humano a dar conta desse mundo interior, né? Desse material que nós temos na nossa mente. E são várias, tanto é que o SUS hoje, praticamente todas as terapias estão aí de graça no SUS. Então vale a pena, é bom isso. Só que há um detalhe que muitas vezes a gente deixa de perceber, e o Espiritismo traz essa informação, mostrando que a natureza humana ela tem uma realidade. E a gente geralmente quer resolver os problemas desta área aqui, do corpo físico, que é o que manifesta a nossa dificuldade. É onde nós temos essa relação, é onde a ciência humana, principalmente as ciências, né, na área comportamental, ela visualiza isso. Só que nós, ao estudar o texto espírita, a gente vê que o corpo é apenas um mata-morro do espírito. Ele coloca para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. Então, se hoje eu tenho mais dificuldade no corpo, na realidade ele não tem uma existência própria no corpo físico. Ele vai ter justamente na sobreestrutura. Por isso que estudar a natureza humana, nós vamos entender que nós somos espíritos imortais. E Allan Kardec, na questão 257 do Livro dos Espíritos, ele vai falar que a sede das sensações, das percepções e do sentimento está no espírito. Não está no corpo, nem no perispírito. O perispírito é o elemento intermediário também do fluido universal, material, para que o espírito possa atuar no corpo, ele se reveste desse elemento intermediário. É como se fosse pegar lá um bolo, né? Um tabuleiro, um bolo quente no forno,
corpo, a gente não vai pegar com a mão, que vai queimar, né? Bota uma luva, bota um pano, algo parecido. Então, é como se fosse assim: o espírito não pode atuar diretamente no corpo, ele se utiliza então de um elemento do espírito cósmico universal, que ele absorve do planeta onde ele está reencarnado, para poder atuar no corpo. Só que essa ligação com o perispírito se liga célula a célula do corpo, desde que a gente é formado lá, né, no ADN. Essa estrutura do átomo nuclear, dos 23 cromossomos do pai, os 23 cromossomos da mãe, que se unem de pai em pai e vai unindo então essa ramificação do perispírito. Mas quem comanda tudo isso? É o espírito. Tanto é que Hahnemann, o pai da homeopatia, no capítulo 9 do Evangelho do Espiritismo, ele, espírito, dá uma mensagem dizendo o seguinte: não é o corpo que dá cólera, a raiva. Quem tem raiva é o espírito, porque é aqui que está a sede dos sentimentos. Então, quando eu estudo na doutrina espírita, a primeira coisa é que eu começo a tirar um pouquinho essas bengalas psicológicas. Eu digo: eu estou bravo hoje porque o meu fígado não está bom, estou bravo hoje porque eu estou com dor de cabeça, eu te respondi mal porque eu não dormi bem. Então a gente bota sempre a culpa no corpo. Se o corpo pudesse falar, ele dizia assim: eu não fiz nada, é você que está fazendo, né? Agora, quando eu entendo isso, quem é que está desarmonizado? É o espírito. Aí eu boto dizendo que o corpo está. Tem algo que acontece com as senhoras, a mudança hormonal, que eu evito de falar sobre isso. Mas sempre nós vamos ter a visão que é o espírito que é a sede das sensações. Só que esse espírito, ele não está totalmente ligado ao corpo o tempo todo. A nossa natureza é a natureza espiritual. Então, por isso que existe o fenômeno que está aqui nesse capítulo que a gente vai conversar hoje, que nós selecionamos, que é o capítulo 8, que Allan Kardec vai tratar sobre emancipação da alma. Então ele vai falar como é que a alma se emancipa. Então, só para pegar a terminologia: espírito, quando está desencarnado, e quando esse espírito está encarnado, como nós, a gente chama alma. Então, é sinônimo, não tem nada de diferente. Alma é o ser encarnado, e espírito quando está fora do corpo. Por exemplo, se alguém vê algum espírito passando por aqui, esse deixou o corpo ou está fora do corpo já faz tempo. Agora, se nós somos alma, nós temos origem que a nossa característica é espiritual, nós somos espírito. Aí que entra, nós podemos sair do corpo enquanto estamos ligados a ele? Sim, existem várias maneiras disso acontecer. Por isso que ele vai falar da emancipação da alma. Então, por exemplo, existe aqui o fenômeno da letargia, da catalepsia, das mortes aparentes. Então, a catalepsia leva algumas horas, alguns dias. A letargia leva, às vezes, 8 a 10 dias. Por exemplo, o Lázaro era letárgico. Então, quando Jesus vai lá e chama ele para voltar para o corpo, é um fenômeno. A ciência explica isso aí, esse fenômeno. O sonambulismo, que é a saída do corpo, e o próprio indivíduo utiliza o próprio corpo para manifestar a sua vontade, falar aquilo que deseja. O êxtase, que é um fenômeno muito raro, difícil de entender, mas a alma ela se desprende do corpo e vai em regiões, às vezes, muito belas do plano espiritual, e muitas das vezes não dá vontade de voltar. E dependendo do estado do estático, ele pode romper os laços que ligam o espírito ao corpo. Então, é raríssimo esse tipo de mediunidade, de característica mediúnica. Tanto é que aqui, a mensagem que eu li no início sobre mediunidade, aqui vai explicar vários fenômenos mediúnicos que acontecem. Do médico, na reunião mediúnica, de pessoas, por exemplo, o pequenino lá, a criança, né, coisa linda ali, vira para a mamãe e fala: mamãe, vovô está sentado aqui na sala, o vovô já morreu há uns 15 anos atrás. E ele olha e vê o espírito do avô e fala para a mãe. A mãe já fica de cabelo em pé, porque ela não está vendo. Mas ele vê. Por que esse fenômeno acontece? O fenômeno da reencarnatória, ele só se completa aos 7 anos de idade. Então o espírito, nesse período, desde que ele nasceu, desde que ele entrou no estado de torpor, que é um tipo de perturbação, para poder reencarnar, então assim, há um restringimento do perispírito, do tamanho do feto, e o espírito, que é o ser consciente, perde a consciência temporariamente, se liga àquela estrutura perispiritual feto e se liga então à estrutura do DNA para poder haver modificação celular e ter
esse ser humano hoje, nós somos em trilhões de células. Mas começou com uma célula inicial, da ligação dos gametas ali, dos 23 cromossomos do pai e da mãe. Mas aí o que acontece? À medida que vai desenvolvendo o corpo físico, ele vai percebendo no mundo espiritual, porque esse período é um período natural, que ele vai se adaptando. Tanto é que depois chega de 7, 8 anos, 9, a mãe ou o pai pergunta: vem cá, tu lembra quando tu era pequenininho, tu viu espírito? Às vezes ele esquece, nem vê mais. Né? Aí tem fenômeno de terror noturno, que é ele vê alguns espíritos, tem espíritos que vêm para perturbar. Aí tem várias situações que ocorrem. Então é preciso que a gente, ao analisar essas situações, muitos pais levam ao psiquiatra, psicólogo, está certo, não está errado, mas sempre lembrando que ele é um espírito imortal. Quando chega ali na fase dos 11 anos, ele esquece. Aí só vai ter uma crise lá depois, né? Naquela fase boa da adolescência, né? Aí quando chega nessa fase, tem muitas mães que viram assim para mim e falam assim: o que aconteceu? Eu falei: mas o que foi? Não, eu queria saber, dá para trocar o espírito no meio do caminho? Eu falei: mas por que não? Porque ele era tão querido, beijava todo mundo, abraçava e tal. Agora, nessa fase da adolescência, não quer falar com ninguém, se tranca no quarto, cabelo grande, não toma banho, né? Não quer estudar. E a mãe fica preocupada: meu Deus, o que acontece? Eu não estou falando nada de ninguém, não, por favor. Estou vendo que tem bastante jovem aí, por exemplo. Então aí o que acontece? A mãe não sabe o que está acontecendo, e ela tem que educar, e fica lá 15, 16, 17, 18 anos, ele não quer saber de nada, se tranca no quarto, aquela coisa louca lá no quarto dele, e um belo dia, ele acorda de manhã e toma banho, corta o cabelo, começa a estudar, arruma o quarto dele, tira 38 copos lá de dentro. Né? Então, tu imagina essa mudança. A mãe fica assim, feliz da vida. Foi minha educação. E eu consegui virar essa não tem um nome, isso, essa chave e tal. Né? Então, muitas das vezes, essa transformação, a gente fica assim: mas por que acontece? Tem dois fenômenos. Tem um fenômeno que está aqui na questão 907, quem quiser depois leia, lá no livro dos Espíritos, né? Que é sobre a paixão. Porque aí o que acontece? Por que ele agora muda o comportamento? Porque ele está apaixonado. Porque a mãe acha que é com a educação. Aí ela fala: tá vendo? 17 anos de educação, eu transformei. Aí o pai diz assim: não é isso, não. A Alice fala: ela fala: não, então o que é? É que agora ele está apaixonado pelo menino da escola, que é estudiosa, que é limpinha. Então o que diz os espíritos? A paixão vem cumprir a capacidade do ser. Então isso que faz que a gente estude, busque trabalho, queira mudar a vida, queira sair do estágio mental, emocional que nós estamos, a paixão que funciona. Então nós temos 3 energias básicas na nossa existência: a energia sexual, a energia da paixão e a energia do amor. A energia sexual da multiplicação da espécie, a paixão que nos impulsiona e nos dá o salto. Agora, para manter o salto, tem que ter o amor. Por isso que a energia do amor é uma energia divina, que está em nós. Só que como eu estou distanciado ainda da minha origem, como espírito, e eu perco isso, porque ainda estou em processo de evolução, eu tenho dificuldade. Mas, pela bondade divina, nós temos mergulho no mundo espiritual. Para quê? Para fazer esse retempero psíquico. Tiro a entender que a nossa origem, o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Por isso que temporariamente vivemos um tempo no corpo e daqui a pouco a gente vai voltar para lá. Mas só que isso não acontece só quando morre. Isso acontece durante todo o nosso tempo. Por exemplo, ao terminar a palestra, aqueles que forem para casa e deitarem, vão fazer a emancipação da alma. Vão sair do corpo. Agora, como é que vai sair do corpo? Aí é outro problema. Né? Por isso que eu botei essas palavras todas aqui, que está no livro dos Espíritos. Aí é a dificuldade e o que vai acontecer, por isso que muitas vezes a gente não consegue entender. Então veja, nós temos aqui o status, a segunda vista aqui é a capacidade de eu estar aqui olhando para vocês e ao mesmo tempo vendo o mundo material e ver o mundo espiritual. Existem casos de pessoas que têm essa capacidade de ver as duas situações. A visita espírita entre pessoas vivas, que ocorre, às vezes eu saio do corpo e vou visitar um ente querido, vou visitar um amigo, vou visitar um parente distante. Lá no Rio de Janeiro, não importa o local, a distância.
Porque quando o espírito se desliga do corpo físico pelo sono, o perispírito ele é elástico, ele é moldado, ele é fraco, estende como se fosse um fio. Então o que acontece? O espírito continua ligado ao corpo pela glândula pineal e o perispírito se distende. A distância pouco importa, ele pode ir a lugares distantes. Naturalmente tem muitos de nós que ao sair do corpo a gente fica no quarto mesmo, nem sai do quarto, né? Mas a grande maioria sai, vai visitar alguns lugares, só que muitas das vezes, o que ocorre? O nosso cérebro, ele não é capaz de registrar o que nós vemos no mundo espiritual. A capacidade dele é muito pequena em termos de registro. Então eu vejo muita coisa e volto para o corpo. Quando eu volto, registro apenas alguns pontos, e aí às vezes é desconexo. É o fenômeno que nós chamamos na psicologia como um movimento rápido dos olhos, né? Então, o que acontece? Os cientistas verificando que há 4 períodos REMs que acontecem com o ser humano, botaram os eletrodos e verificaram isso. Então, o indivíduo, ao dormir, ele vai ter 4 períodos REMs. Está aí 8 horas, ele vai ter 4 períodos REMs. Se acordado nesse período REM, ele lembra, ele grava aquilo que foi. Se acordar no período não REM, ele não lembra. Aí imagina a pessoa em 8 horas, ela tem 4 períodos REMs, né? E aí ela lembra desse fato, lembra desse fato, lembra desse fato, desse aqui, junta tudo e não entende nada. Porque foram ações ou percepções separadas. Esse período aqui, ó, ela não recorda. Que está aqui, ó, para sair daqui até aqui, tem outras vivências que aconteceram. Só que muitas das vezes a pessoa não lembra. Aí o que eu faço quando isso ocorre? Eu vou lá no Google, né, para interpretar o sonho. Aí eu boto lá, sonhei com isso, aí tem um monte de interpretação. Tem gente interpretando o sonho, é maravilhoso. Por quê? Porque faz parte ainda do nosso processo de colocar informação, todo mundo. Hoje todo mundo é sábio de alguma coisa e quer sempre explicar alguma coisa. Né? Mas esses períodos aqui, a doutrina espírita vai dizer o seguinte: a vivência da alma nesses períodos fora do corpo, ela vai ter uma característica. Olha só as características que complicam o corpo. A saída do corpo gera uma perturbação. Por que gera uma perturbação? Veja, o espírito está ligado ao corpo e o perispírito o mantém conectado. Tanto é que a vida que está no nosso corpo físico, o perispírito está o tempo todo como um campo energético, né? Mantendo o nosso corpo. Então, quando ele, o espírito, dorme e sai do corpo, é como se eu saísse de um processo, de um campo vibracional grosseiro, e entro no outro campo vibracional rarefeito. Essa saída daqui, para chegar aqui, eu entro no estado de perturbação. Por isso que muitas vezes eu confundo esses detalhes aqui, ó, esse período aqui, com um sonho, que é a saída do corpo. E tem uns que quando volta para o corpo também tem dificuldade, tem gente que nem encaixa direito, né? A gente fica preocupado, grita no plano espiritual, só fazer uma prece, calma, daqui a pouco encaixa novamente. Por quê? Porque eu me desprendo do corpo e depois volto para ele. Então veja, se nós temos aqui nosso período de vigília, tem um período grande que nós estamos interagindo no mundo espiritual. Só que aí há um detalhe. Aqui na Terra, eu tenho meus desejos, as minhas preferências, que muitas vezes é no campo de relacionamento social, pessoal, familiar. Só que eu tenho desejos, pensamentos que ninguém sabe. Cada um de nós tem. E aí muitos saem do corpo e vai atender o quê? Os seus desejos no mundo espiritual. Vai para lugares aonde ele se sente mais ou menos semelhante, é atraído para aquele lugar. Então, a gente passa esse período de perturbação, e ao viver no mundo espiritual, muitas das vezes essa perturbação aqui é só a saída, e muitas vezes a pessoa interpreta, foi um espírito obsessor que me atrapalhou. Não, tem nada de espírito obsessor. É você mesmo ainda aprendendo a sair do corpo. A morte, gente, é o sonho inteligente, porque eu saio do corpo e aí vou viver no mundo espiritual. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos estar treinando isso aqui. Por isso que há a perturbação espiritual.
Outra coisa que eu falo, muitas das vezes eu saio do corpo, tenho os sonhos, mas esse sonho nada mais é do que algo que eu já vivi, que são as vidas passadas. Vejam por que a gente tem que cuidar para querer ficar interpretando o sonho, querer achar significado. Por quê? Porque eu posso ir a uma lembrança ou ter acesso a uma lembrança de uma vida anterior, 2, 3, 4, 10 encarnações atrás. E isso vem do meu psiquismo quando eu volto para o corpo físico. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho que interpretar. Mas essa lembrança é necessária para que, a partir dali, eu também comece a verificar o que eu posso modificar. Algo que eu já fiz, algo que eu preciso entender, que vai refletir, e tem vários significados. Então, e também eu posso prever o futuro. De uma certa forma, tem pessoas que se visitam, né, entre pessoas que descobrem que o companheiro ou parente avisa assim: olha, tal dia eu vou desencarnar, deixa eu ver que ele desencarnar. E a gente volta aquela sensação: eu acho que fulano vai desencarnar. Tem pessoas que têm sonhos premonitórios, que é um fenômeno mediúnico, que ele sonha, lembra dos detalhes, muitos deles escrevem, e esses sonhos, muitas vezes, alguns deles se concretizam. Por quê? Dependendo da região. A outra visão do Freud, que ele coloca muito bem, os sonhos nada mais é do que uma satisfação do desejo. Aquilo que eu não consigo satisfazer enquanto eu estou no estado de vigília, quando eu durmo, eu vou satisfazer. Aí o que é? É uma criação mental minha. Então veja como é complexo essa área em si. Por isso que não é, de uma certa forma, muito saudável ficar achando tudo. Por isso que é bom estudar, ler como é que isso funciona. Bom, existe a influência espiritual, que muitas das vezes ao sair do corpo, eu tenho aqueles companheiros, vou narrar um caso, só para vocês terem uma ideia. No livro de André Luiz, ele narra um caso de um homem, conversando com outro, se referiu a um amigo dele que já tinha desencarnado. Esse amigo que tinha desencarnado, ele falou algo que não era verdade sobre aquele que estava já no plano espiritual. Quando ele fez aquele comentário não muito agradável, o que acontece? O espírito sentiu a presença, porque ao pensar em alguém, ao falar em alguém, dependendo do nível da nossa vibração, a gente atrai aquele para perto de nós. Por exemplo, se alguém só pensa em coisa ruim, só pensa em briga, atrai espíritos. Quem tem conversas vulgares, atitudes vulgares, atrai espíritos vulgares. E fica envolto dessas almas no seu psiquismo, alimentando aquilo que eu estou nutrindo no meu coração. Agora, se eu tenho pensamentos salutares, atitudes positivas, leituras positivas, atrai o espírito da mesma natureza. E o que ele fez? Ele fez um comentário no amigo, que já tinha desencarnado, achando que o amigo não ia ouvir, e na hora que ele fez o comentário, o espírito viu que era mentira aquilo que ele estava falando, se ligou nele. Só que no estado de vigília, muitas das vezes, os espíritos estão do nosso lado, fala, briga com a gente e tudo, mas a gente não percebe. Até porque a gente não tem esse psiquismo como os médicos têm. Alguns médicos, então, vê, por exemplo, o médico vidente vê tudo, vê o que quer e o que não quer. Se o médico vidente começar a dizer que só está vendo espírito de luz, desconfie. Porque para ver qualquer coisa. Por isso que é difícil analisar. Agora, imagina, quando eu saio do corpo, o que acontece? Eu vou encontrar aqueles que, de uma certa forma, eu tenho ligação. E quando eu penso, eu atraio. Quando ele tentava falar com ele, não conseguia. Porque ele estava no estado de vigília. E ele então ficou o dia inteiro atrás dele. Ele mentiu. Vocês falando mentira sobre mim. E quando ele foi dormir, à noite, na hora que ele deitava, ele começava a se desprender do corpo. Sair do corpo, como se fosse um desprendimento normal. Quando ele saía, dava de cara com o espírito, querendo falar com ele. E aí ele voltava para o corpo correndo com medo. Né? Eu não sei porquê. Ele viu uma coisa preta, não sei que coisa preta assusta. Ele viu uma coisa preta e voltava correndo. Isso era de madrugada. Aí era 1h da manhã, 1h30, aí ele teve 3, 4 episódios, diz o André Luiz, dessa dificuldade e o medo de sair do corpo. E aí ele acorda de madrugada. Aí senta na cama e ele pensa assim: meu Deus, o que eu comi? Acho que foi aquela feijoada.
Então veja, eu associo muitas vezes os pesadelos à comida, mas não associo à língua, ao que eu penso, ao que eu falo. Porque aquilo que eu falo reverbera no mundo espiritual, atrai espíritos semelhantes. Por isso que é bom, quando deitar, fazer oração, pedir para que o meu anjo de guarda, nos leve para um aprendizado. Tem mãe que tem dificuldade de falar com o filho, vou dar uma dica, né? Tem um filho que está meio renitente, não quer aprender. Algumas pessoas, até alguém que você está com dificuldade de relacionamento, ora quando ele está dormindo. Porque aí você pede o anjo de guarda dele, que é um bom espírito, juntamente com quando a gente sair do corpo, faça a gente se entender no mundo espiritual. Gente, funciona. Eu já fiz isso várias vezes, em várias situações. Funciona. Mas a gente não usa esse recurso porque a gente desconhece. Se nós tivermos a certeza que nós somos espíritos imortais, aquele companheiro que não está entendendo, o filho, o parente, alguém que a gente desentendeu no trabalho, faz a prece. Pede para Deus. Agora, não pede para o obsessor ir atrás dele, não. Não pede isso. Pede para se entender, pede para perdoar, para ele se você entender. Porque sempre nós temos que fazer nossa água de entendimento. Se o outro não entende, o problema é dele. E aí, então, ele, nessa maneira, quando ele acorda, ele lembra de ter comido, mas não de ter daquilo que ele tinha falado. Percebe? Então, por isso que é um cuidado. Então, a gente, quando estuda sobre a doutrina espírita, sobre a emancipação da alma, especialmente quando vai entrar no sono e sonho, o sono nada mais é do que um processo de reparação energética do corpo físico. É necessário que aconteça dormir para reparar as energias, mas a gente sonha, sai do corpo. Em qual situação? Em diversas situações. Mas eu queria saber o significado. Pode até encontrar alguns. A Joana de Anjos, no livro Limiar do Infinito, ele diz assim: o material do sonho pertence ao mundo do sonho. Ou seja, muitas das coisas são algo que nós ou estamos construindo para o futuro, ou algo que nós estamos aprendendo. Por exemplo, podemos sair do corpo físico, participar de palestras do mundo espiritual, de estudo, dependendo do nosso interesse. Mas também podemos ir para o barco, para locais onde tem pessoas que fazendo coisas erradas, dependendo da nossa natureza moral. Percebem que aí não tem avaliação de ninguém, porque cada um vai fazer e vai ser responsável por aquilo que ele nutre em seu coração, em sua mente. Então, por isso que ao estudar a doutrina espírita, amigos, a gente começa a perceber que quando eu estudo, a doutrina está me dando informação para quem? Para mim, que sou espírito imortal. Não é para o Chico, não é para ele, não, é para mim. Por isso que a doutrina espírita é algo pessoal. Eu adquiro conhecimento, eu falo, poxa, agora eu vou cuidar disso. Agora eu vou pensar assim. E outra coisa, acordou de manhã, acordou de madrugada, alguém te perseguindo no sonho, né? Acorda espavorido, tinha atrás de mim. Então até o próprio Divaldo diz o seguinte: se você tiver um sonho nessas características, levanta ou senta, ou ali mesmo na cama, faz uma prece, pede ao teu anjo de guarda, faz a lembrança daquele fato e cria mentalmente uma solução. Ele estava atrás de mim e veio alguém e tirou ele. Eu estava nessa situação dentro de um lugar preso, me sentindo preso, e agora eu estou livre. Então, reprograma e faz a tua prece e volta para o mundo. Geralmente o mundo espiritual auxilia. Imagine alguém que ficou preso mais de masmorra lá no passado da Revolução Francesa. Alguém estava lá na Revolução Francesa? Aí. A noite de São Bartolomeu, em 1874. Tá? Então a gente, muitas das vezes, a gente tem lembranças lá. Daquelas fases, né, que a gente estava lá sendo guilhotinado e tudo mais. Né? Cortou o pescoço e a gente continuava vindo do outro lado. Por quê? Porque o espírito não perde o pescoço. Não tem como cortar o pescoço do espírito. Até porque as doenças, as malformações congênitas, todas que tem no corpo, não tem no espírito. A pessoa que é cega, volta a enxergar no mundo espiritual. A pessoa que não fala, volta a falar, porque o espírito não é dado, o espírito não é vermelho, o espírito não é cego. Veja, essa informação do mundo espírito é importantíssima. Primeiro, para dizer para aqueles que têm essa dificuldade que isso é temporário, está no corpo. É como se fosse uma necessidade de ajuste. Mas eu estou no corpo, tenho esse problema. Agora,
os aspectos autistas, por que essas almas estão reencarnando nessa estrutura? Por que o corpo está apresentando essas características? Está aí a ciência ampliando o conhecimento, técnicas e muito mais. Beleza, maravilha. Mas essas almas nada mais são que espíritos imortais, que eles estão naquele estágio moral, emocional ou desajustado por uma necessidade. Quando eles entenderem, evoluir, vai deixar de ter. Então, aquele que, por exemplo, não fala, vai voltar a falar no plano espiritual. Nós tivemos casos lá de pessoas que estavam com algumas síndromes, e quando eles saíram do corpo e deu a comunicação lá na reunião mediúnica, ele falava perfeitamente. O próprio Bezerra de Menezes, ele fez um estudo, que está no livro Loucura sobre o Novo Prisma, e ele então dizia o seguinte, que naquela época, ele desencarnou em 1900, tá? Então, o período lá que ele era médico homeopata, e ele então tinha um filho com processo obsessivo sério, tá? E ele então cuidava geralmente dessa área. Aí o que acontece? Como ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, ele fez um estudo, e nesse livro ele explica o que ele fez. Ele então, alguém, por exemplo, vinha, falava da dificuldade para ele depois evocava na reunião mediúnica aquela pessoa, convencionava os horários para que a pessoa estivesse dormindo. Aí olha só o interessante, que hoje as nossas casas espíritas, o movimento espírita até não usa essa técnica, até porque ela é complexa, não é fácil de ser montada. Quando ele evocava aquela pessoa que fez a consulta com ele e dizia o problemática, ele evocava na reunião mediúnica. Aí vinha a pessoa, vamos supor que era o cérebro, vamos supor que era uma pessoa que não falava, tinha problema na fonação. Aí a pessoa chegava, o espírito, chegava na reunião mediúnica, através do médium, ela falava. Eu não posso falar porque o meu corpo está com defeito. Imagina um instrumento, né? Um violão sem corda, por mais que você seja músico, toque violão, você vai ter dificuldade. E aí o espírito diz, não, é porque está com problema lá no meu corpo, não posso falar. Mas na reunião mediúnica, através do médium, ele fala não. Então o que ele chega à conclusão? Quando isso ocorre, do espírito vir falar e dizer que o defeito é do corpo, ele diz assim, isso é caso da medicina, isso é caso da ciência. Agora, quando ele invocava o espírito, e aí não vinha o espírito daquela pessoa, vinha o obsessor, não, você não vai ajudar ele não, porque ele está te devendo. Aí ele falava assim, não, isso é caso do espiritismo. Percebe? Só que hoje a gente não usa essa história, até porque é complexa, precisa ter alguns controles, não é tão simples assim. Então, até ele tentou ajudar o filho dele com muita problemática, processo obsessivo sério. Ele tentou ajudar várias vezes, e o rapaz tinha surto, gritava à noite, ele tinha que mudar de casa, tem que perturbar os vizinhos. Até que depois de muito tempo, o espírito, que era um processo obsessivo, chegou na reunião mediúnica e disse para ele assim, eu vou deixar ele ainda me deve ainda de vida passada, coisa lá do passado. Me deve, só que eu vou deixá-lo. Só que tem um detalhe, eu mudei porque eu fui ouvindo você falar aqui, que a doutrinação na reunião mediúnica é para isso, o espírito vai se convencendo, vai entendendo aquele que está perseguindo, e deixa de perseguir, muitas das vezes entende que ele é filho de Deus também. E aí ele falou, eu vou deixar. Só que tem um detalhe, a minha vinculação a ele gerou uma dependência energética, psíquica e energética. Agora, quando eu me desligar, ele vai viver pouco tempo no corpo. Então, existe tipo de simbiose psíquica, um processo de subjugação, um processo obsessivo, e pode ser um tema que a gente pode falar numa próxima vez, até porque o horário, né? Ele aqui, o horário dele. Então, aí, o que acontece? Essa simbiose psíquica, às vezes, gera uma dependência energética de tal forma que, quando o espírito se desprende, a grande maioria daqueles que têm esse tipo de obsessão, que é subjugação, ela desencarna. No livro Transtorno Psiquiátrico e Obsessivo de Manuel Fernando Giranda, ele explica isso. E aí o que acontece? E o espírito diz, então eu vou deixá-lo. Então você saiu da reunião, tu vai lá, porque ele vai viver poucas vezes. E assim quando terminou, ele foi para casa, e ele, agora eu estou vendo tudo, estou entendendo tudo, porque ele ficou anos perturbado. E passados alguns dias depois, ele desencarnou. Então, mostrando o seguinte, pela experiência do Dr. Bezerra de Menezes, dá para ver o que a gente tem ainda de estudar a doutrina espírita, fazendo os grupos de estudo profundo,
para poder fazer uma intervenção em casos. E, naturalmente, esses casos vão surgir quando o grupo estiver capacitado para fazer uma ação, fazer um entendimento, verificar a realidade, tirar a ilusão do processo, que muitas vezes é apenas uma perturbação espiritual da entrada e saída do corpo, não tem nada de obsessão, e a gente tudo coloca no campo do obsessor, coitado. Aí que a gente fala que é o obsessor fala, eu não estou fazendo nada, o problema dele ali. E a gente fica assim. Tem um obsessor uma vez que chegou na reunião mediúnica e disse, eu não vou mais perturbar ninguém. Aí todo mundo vai mas por quê? Não, porque quando eu vou perturbar e influenciar, é tanta tarja preta que o povo toma, que já está desequilibrado. E eu fico lá com pena. Então, veja, muitas das vezes nós criamos um problema, mas para a gente não assumir e botar a culpa nos espíritos. Então, a doutrina espírita, gente, é para desmistificar, para entender. Não é tão simples, mas é algo que está escrito, está fundamentado. A teoria foi revisada pelos espíritos e tem uma maneira certa da gente entender. Sempre lembrando, a oração, a prece, a disposição moral, a mudança comportamental vai nos favorecer ter uma visão inteligente do sonho. Eu saio, eu vou ter condições de entender, de ter a ajuda do meu anjo de guarda, que é um bom espírito, uma intuição para algo que eu tenho que fazer. Então, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame, mas é uma doutrina essencialmente otimista. Por quê? Porque ela explica como funciona. Só depende da gente fazer a nossa lição de casa e aprender. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na prática do mundo. As perguntas faz por ele. Que pena que acabou.